Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje você vai ouvir 4 histórias que vão arrepiar até os mais céticos. Desde encontros sobrenaturais em casas abandonadas até misteriosas aparições de entes queridos já falecidos. Estas narrativas prometem mexer com seus medos mais profundos. Prepare-se para mergulhar em relatos reais e assustadores que desafiam o desconhecido. É hora de seguir em frente. Essa é a minha história. Foi um episódio doloroso na minha vida, mas faz parte da existência. Eu estava casado há 4 anos. A vida não era perfeita, mas ao lado da minha maravilhosa esposa, tudo parecia estar bem. O nome dela era Jaqueline. Nós tínhamos nossa casa, um carro e um cachorro. Apesar de o dinheiro não estar sobrando, nossas contas eram sempre pagas em dia. Estávamos pensando em ter um filho, dar o próximo grande passo na nossa relação. Como sempre para Jaqueline, tudo tinha que ser bem planejado e bem pensado. Então, depois de algumas contas feitas, decidimos que realmente estava na hora de tentarmos ter um filho. Então, ela resolveu fazer alguns exames médicos para ver como estava a saúde dela, para ver a melhor hora para ela engravidar. Tudo estava perfeito, e nós fomos em frente. Pouco tempo depois, ela estava grávida. Tudo estava indo muito bem no começo da gravidez. Tudo de acordo com o planejado. A barriga dela ia crescendo com os meses, junto com a nossa felicidade. Mas com o tempo apareceram algumas complicações. Ela tinha problemas com a pressão e às vezes tinha sangramento. No final da gravidez dela foi que o pior aconteceu. Depois de um final de semana com dores no abdômen e alguns desmaios, ela entrou em trabalho de parto na segunda-feira à noite. Infelizmente, ela acabou falecendo durante o parto, mas o nosso bebê conseguiu nascer sem problemas, uma linda menininha. Apesar da felicidade que a nossa filha me trouxe, eu acabei entrando em depressão. A minha família e a dela tentavam ajudar do jeito que podiam, mas eu realmente estava sentindo muita falta da minha Jaqueline. O tempo passou e eu me fechei para o mundo, dedicando todo o meu tempo para a minha filha. Eu vivia e trabalhava por ela agora. O tempo foi passando e a pequena Jaqueline, eu dei o nome da mãe dela para ela, foi crescendo forte e saudável. Mas eu sempre notei algo de estranho nela. Às vezes eu pegava ela rindo sozinha e encarando um ponto na parede. Ela foi crescendo, e com 1 ano e meio começou a falar aquela linguagem de bebê. Sempre que ela estava sozinha, ela falava muito. Ela também ficava correndo sozinha pelo apartamento, como se estivesse brincando de pega-pega. Eu sempre pensei que esse era o comportamento de uma criança saudável, e estava contente com isso. Quando ela começou a interagir com outras crianças, ela notava que as outras tinham mãe, e ela não. Eu acabei explicando, da melhor maneira possível para uma criança de 4 anos, porque ela não tinha mãe. Ela acabou aceitando o fato e continuamos com a nossa vida juntos. Então algo estranho e maravilhoso aconteceu. A minha pequena Jaqueline estava com 6 anos agora. Numa sexta-noite, quando eu cheguei cansado do trabalho, me sentei para conversar com ela, como sempre fazia. Ela me falou como tinha sido o dia na escola e o que tinha feito durante a tarde. Depois da conversa e do jantar, coloquei ela para dormir e fui para a cama também. Durante a noite, eu acordei com alguém passando a mão no meu cabelo. Achei que fosse a minha filha, e sem abrir o olho eu falei para ela ir para a cama, que já estava tarde. O carinho parou, mas como eu não ouvi o som dos pezinhos dela indo para o quarto, eu abri o olho, esperando ver ela de pé do lado da minha cama, mas não tinha ninguém lá. Eu me levantei e fui até o quarto dela, mas ela estava dormindo profundamente. Voltei para a minha cama e deitei para dormir de novo. Quando estava quase dormindo, senti um calor na mão, como se alguém estivesse segurando ela. Abri o olho assustado, mas não tinha ninguém lá. Quando eu mexi a mão, aquele calor sumiu. Eu achei que devia estar com muito sono e que já estava imaginando coisas, então fechei o olho, virei para o outro lado e dormi. A noite seguiu sem mais nada de estranho,
e só acordei na manhã seguinte. Quando fui ao banheiro lavar o rosto, notei que a minha aliança não estava mais no meu dedo. Eu achei isso estranho, já que nunca tirei ela e que com o tempo eu engordei um pouco e a aliança praticamente travou no meu dedo. Era realmente muito difícil tirar ela, e praticamente impossível ela escorregar para fora do meu dedo. Eu voltei para a cama e comecei a revirar o lençol e o cobertor, procurando ela. Então a minha filha entrou no quarto e perguntou o que eu estava fazendo. Quando eu falei que eu estava procurando o meu anel, ela foi direto para o meu criado mudo e falou: "É esse?", segurando a minha aliança. Quando eu olhei ela segurando aquela aliança, eu senti um frio subindo a minha espinha. Como ela tinha ido parar lá? Então eu notei que ela estava em frente a uma foto da Jaqueline, mãe, que eu tinha lá. Nesse momento eu lembrei do carinho na noite anterior e do calor na minha mão, e os meus olhos se encheram de lágrimas. Então eu entendi tudo. Era hora de seguir em frente. A minha amada Jaqueline tinha vindo me fazer uma visita, para me mostrar que já estava mais do que na hora de voltar a viver. Depois disso, guardei a aliança e resolvi que já estava na hora de arrumar uma mãe para minha querida e amada filha. Pouco tempo depois, acabei conhecendo a professora da escola dela, que ela insistia tanto para que eu conhecesse, não sei porquê, e acabei me apaixonando por ela e ela por mim. Hoje em dia, somos uma família feliz novamente e a minha querida Jaqueline já está com 12 anos. Ela e a minha esposa realmente se amam e se tratam como mãe e filha. Eu não sou muito de acreditar em fantasmas, mas acredito que a minha falecida esposa teve muito a ver com tudo isso. E depois de muito procurar, acabou achando alguém que ela achava que seria capaz de me amar e amar a nossa filha. Até hoje, acredito que ela que fez a minha filha insistir tanto para que eu conhecesse a professora dela. Ele invadiu a casa. Há cerca de 4 anos atrás, eu me mudei para a minha nova casa. Ela não era uma casa nova, mas também não era muito velha, tinha cerca de 10 anos. Tudo estava bem, até o começo do ano passado. Numa noite, eu acordei do nada, sem nenhuma razão aparente. Eu vi que a minha porta estava completamente aberta, como eu tinha deixado ela assim, e a luz do banheiro estava acesa. No entanto, havia algo que eu não tinha deixado, alguém ou algo me olhando dormir da porta. Não tinha rosto e parecia mais uma sombra tridimensional, como se fosse uma pessoa. O quarto estava ficando mais frio a cada respiração que eu dava. Aquela figura se virou e andou pelo corredor, em direção ao banheiro, mas eu só ouvi 3 passos, e o banheiro fica a pelo menos 5 metros da porta do meu quarto. Em vez da luz do banheiro brilhar naquele tom amarelado como sempre, estava refletindo uma luz alaranjada que pulsava, às vezes mais clara, às vezes mais escura, quase chegando a ficar vermelha. Aquela figura voltou para a minha porta para me olhar, e eu pude ouvir uma risada abafada. Eu estava pensando que estava ficando louco e estava quase cortando as palmas das minhas mãos com as unhas de tão forte que eu estava fechando a mão. Eu não conseguia me mover ou gritar, mesmo estando desesperado. E o meu irmão mais novo, que tinha medo demais para dormir sozinho, continuava a dormir ao meu lado, sem saber de nada do que estava acontecendo. Momentos depois, eu pude sentir um peso na minha cama, como se alguém tivesse subido nela, mas aquela figura ainda estava de pé na minha porta. Eu comecei a sentir uma dor no meu peito, como se alguém estivesse sentado nele ou estivesse empurrando muito forte, como se quisesse quebrar as minhas costelas. E isto estava dificultando muito a minha respiração, mas eu não via ninguém lá, além do meu irmão e daquela coisa na porta. Então eu comecei a rezar sem parar o que eu podia lembrar do Pai Nosso na minha cabeça, até que eu comecei a sentir a pressão no meu peito diminuir e a temperatura no meu quarto voltar ao normal. Na hora eu acordei o meu irmão e mandei ele ir acender a luz. Eu fui acordar os meus pais e contei a eles o que tinha acontecido. Claro, eles não acreditaram no que eu tinha falado. Eu insisti e a minha mãe falou para o meu pai olhar pela casa, que de repente alguém podia ter entrado.
mas a casa estava vazia, apenas a nossa família estava lá. E apenas eu tinha presenciado o ocorrido, então ninguém mais levou aquilo a sério, e eu fiquei parecendo o bobo da vila. Eu me recusei a voltar para o meu quarto, então me colocaram para dormir no quarto da minha irmã, e quando estávamos todos subindo a escada para voltar a dormir, eu pude ouvir aquela risada abafada de novo, mas ninguém mais pareceu ouvir, então eu não mencionei nada a ninguém. Eu olhei para a sala onde estávamos e não pude ver nada nem ninguém. Pouco tempo depois já estavam todos dormindo, e eu estava deitado no chão no quarto da minha irmã na minha cama improvisada. Então eu pude ouvir alguém subindo a escada. Só que todos nós já tínhamos subido, e eu sabia exatamente o que era que estava vindo. De novo eu pude sentir o quarto esfriando e aquele aperto no meu peito, só que agora estava ficando quase insuportável sentir aquilo, e a minha irmã continuava dormindo. Mas desta vez eu não via aquela sombra à espreita. De novo eu comecei a rezar até que aquilo parou. E naquela noite isso foi tudo o que aconteceu. Pouco tempo depois eu voltei a dormir. No dia seguinte eu fui na casa de um amigo religioso que eu tenho, e peguei um crucifixo de madeira emprestado, já que eu não tinha um. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir o cheiro de alguma coisa queimando. Eu procurei pela casa toda, mas não pude achar de onde aquele cheiro estava vindo, e as janelas estavam fechadas, então o cheiro também não estava vindo de fora. Então eu resolvi cheirar o crucifixo. Era o que estava cheirando queimado. Por aquela semana inteira, sempre que eu entrava em casa, ele começava a cheirar queimado, mas sempre que eu saía de casa, o cheiro passava. Isso tudo durou quase que um mês inteiro. Quando eu finalmente comecei a procurar alguma ajuda, eu pendurei alguns crucifixos e imagens de santos pela casa e rezava toda noite. Sempre que eu rezava antes de dormir, eu não sofria os ataques noturnos. Depois de pouco tempo que eu estabeleci essa rotina, nada mais de estranho aconteceu, e hoje em dia eu vivo em paz na minha casa. Elevado Paulo de Frontin. Quando eu e minha esposa estávamos de férias no Rio de Janeiro, passando de carro pelo bairro do Estácio, mais precisamente na rua Adoc Lobo em direção ao túnel Rebouças que liga o Rio Comprido à Lagoa, eu não acreditei no que meu filho de apenas 5 anos falou comigo. Logo ele, que nunca havia estado no Rio de Janeiro, disse para a gente não passar por baixo do viaduto porque lá havia morrido muita gente e não queria que passássemos por baixo dele. Falou quase que implorando, e à medida que nos aproximávamos do viaduto, ele se desesperava mais ainda, estava a ponto de ter uma crise nervosa. Soluçava e chorava nervosamente a ponto de querer sair do carro. Tive que parar o veículo para acalmá-lo. Fiquei realmente muito comovido e impressionado com sua atitude e, mais ainda, espantadíssimo, porque na verdade, ele estava certo, sem nunca ter ouvido falar da história, que foi uma das maiores tragédias que o Rio de Janeiro passou. Para quem não sabe, a história é a seguinte: em dezembro de 1971, o elevado Paulo de Frontin, localizado no bairro do Estácio, ligando o Rio Comprido à Lagoa Rodrigo de Freitas na Zona Sul, desabou matando muitas e muitas pessoas e ferindo diversas outras. A tragédia só não foi ainda maior, porque era um sábado de manhã e chovia. Logo o movimento de carros era menor do que durante a semana e ajudado pela chuva que afastou algumas pessoas de resolver alguns problemas naquele dia. Ocorre que quando o elevado Paulo de Frontin, o qual só estava sendo utilizado a parte de baixo do viaduto, porque a parte de cima ainda não havia sido inaugurada, esmagou dezenas de carros, um caminhão e ônibus, sendo o estrondo sentido por diversos bairros. Mesmo estando longe do local, tudo tremeu. O bairro e adjacências ficaram cobertos por uma cortina de fumaça, e só quando a poeira começou a baixar é que os cariocas começaram a ver o tamanho da tragédia. Os que não morreram na hora ficaram presos às ferragens dos veículos e imploravam por socorro. Todos os hospitais do Rio praticamente ficaram à disposição dos feridos.
bem como o corpo de bombeiros rumou para o local. O local ficou repleto de ambulâncias com enfermeiros, médicos de plantão para começar a dar o tratamento a cada pessoa retirada dos escombros. Foram milhares de voluntários que rumaram para o bairro ou do próprio bairro para fornecer desde comida, sanduíches até gelo, gaze, assistência psicológica, o que fosse preciso. Nesta época o Rio, bem como todo o Brasil, não estava preparado para grandes tragédias. Portanto, não havia maquinário adequado para levantar as placas e blocos de concreto e cimento que cobriam os carros e ônibus, caminhão, etc. A solução foi pegar emprestado algumas máquinas da ponte Rio-Niterói que estava ainda em construção para que pudessem puxar e erguer os blocos. Mesmo assim, o trabalho foi precário e lento, com profissionais serrando a lataria lentamente para resgatar os feridos que eram prioridade e levaram dias e mais tarde os mortos. O resultado disto foi que os dias foram se arrastando com muito sofrimento e dor para os cariocas e principalmente para os parentes de desaparecidos. Somente lá pelo 21º dia é que retiraram o último corpo. Isto é apenas uma breve história dentro da história que diz respeito ao meu filho, que na época do ocorrido nem sonhava em nascer, e do pavor dele quando nos aproximávamos do elevado para passar por baixo dele. Coincidentemente, meu filho não é o único, porque diversas pessoas quando passam por baixo do viaduto, sentem um grande mal-estar, arrepios, dores de cabeça, etc. Cada uma com uma sensação diferente. Mesmo já tendo passado mais de 30 anos do ocorrido. Em busca do tesouro esquecido. Existem muitos tesouros e riquezas perdidos e esquecidos em nosso mundo, no entanto, às vezes pode não ser uma boa ideia procurá-los. Um grupo de 4 amigos meus, todos homens, viviam falando sobre histórias de botijas encantadas que eram encontradas em casas velhas de fazendas onde antes havia senhores de escravos. Para quem não sabe, antigamente os senhores ricos tinham o hábito, pelo menos aqui no Nordeste, de esconder moedas de ouro e objetos valiosos em baús, em sacolas de couro ou outros recipientes e enterrá-los para que ninguém os roubasse. Só que muitas vezes eles morriam sem revelar a ninguém onde estavam escondidos esses tesouros. E ainda hoje, vez por outra, um deles é encontrado. Algumas vezes, a localização é revelada pelos mortos em sonho a algum agraciado. A esse tipo de tesouro enterrado dá-se o nome de botija, e essas histórias fazem parte do folclore nordestino. Pois bem, esse grupo de amigos resolveu levar as histórias de botijas a sério e investigar por conta própria. Um deles soube que havia uma lenda segundo a qual uma antiga fazenda de escravos que fica um pouco distante da nossa cidade tinha uma botija enterrada. Resolveram então ir lá investigar. Os intrépidos cavalheiros muniram-se de pás, picaretas e um detector de metais, desses mais simples, e partiram. Na casa grande, hoje em dia, mora uma família de caseiros e mais ninguém. Os donos pouco aparecem por lá, de forma que o local só não está completamente abandonado por conta dessa família, constituída de umas 4 pessoas. Parte da casa grande foi fechada com tijolos, e apenas 4 cômodos servem de residência à família: uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Entre a sala e a cozinha há um corredor no qual fica o quarto. Meus amigos chegaram à fazenda à tarde. Apresentaram-se, um deles era conhecido dos moradores, explicaram o que queriam fazer e tiveram permissão para entrar na parte habitada da casa. Começaram então um ritual para pedir permissão aos mortos encontrar alguma botija que porventura estivesse ali enterrada. Juntaram-se todos no quarto, com mais 3 moradores, enquanto o pai da família estava do lado de fora. Fizeram algumas orações, algumas invocações, então começaram a usar o detector de metais. Nos primeiros minutos percorrendo o chão do quarto, não aconteceu nada. Em seguida, entretanto, o aparelho começou a apitar em um determinado local, só que quando era retirado daquele ponto e colocado novamente, não apitava mais.
Depois, dava sinal em outro local, e então parava. Continuou assim por vários minutos, até que enlouqueceu e começou a apitar em vários locais diferentes. Meus amigos não estavam entendendo nada, então resolveram parar por alguns momentos para depois recomeçar. De repente, um pedaço de tijolo foi jogado em cima da cama no quarto em que eles estavam. Susto geral. Acenderam a luz, e realmente havia um tijolo lá. Mesmo assim, apagaram de novo a luz e ficaram lá, esperando que algo acontecesse. Desta vez, torrões de terra começaram a ser jogados em cima da cama. Um dos amigos quis sair dali, mas foi contido pelos outros, que resolveram aguentar firmemente. Alguns minutos depois, escutaram o barulho da porta se abrindo e um arrastar de passos. Acharam que podia ser o pai da família, que tinha ficado do lado de fora. Mas não. Um vulto de homem alto passou em frente à porta do quarto em direção à cozinha. Mas quando foram olhar quem era, não havia ninguém. Desta vez, todos saíram do local com medo. Do lado de fora, o pai da família estava branco de susto. Ele disse que estava sentado numa pedra que tem em frente à casa quando viu um homem negro e alto surgir do nada numa das quinas da casa e andando bem ereto e devagar, abrir a porta e entrar. Só que ele não viu o homem sair, e logo em seguida todos saíram correndo. Depois disso, o melhor a fazer foi parar de invocar os mortos e partir dali o mais rápido possível. Não sabemos como a família continuou no local naquele dia assustador. Meus amigos não voltaram mais lá. E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein? Conhece alguma variante dessa lenda? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é tesouro. Comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.